a nossa coordenação do curso de Direito, na pessoa da professora Ni, que tão rapidamente acolheu aí o nosso pedido e agilizou esse encontro. Esse encontro tem como finalidade compartilhar com vocês alguns aspectos dessa vida acadêmica, que é a leitura, produção de texto. E dentre uma das características mais essenciais dessa vida acadêmica é exatamente fazer com que o futuro bacharel ou bacharela ele tenha ali alguma intimidade com técnicas, né, de como proceder na elaboração de seus textos, né? E essas técnicas vocês levarão para a vida inteira, tanto no aspecto da sua graduação aqui no IESB, como também futuramente na sua vida profissional, vocês verão que o fichamento é um recurso para todo profissional que trabalha com texto. Então, nesse sentido, eu proponho aqui fazer uma abordagem bem didática acerca do tema, e depois eu mostrarei 2 modelos de fichamento para vocês. Tá certo? Confirmem, por favor, se vocês conseguem visualizar o documento que eu disponibilizei aqui na tela. Ótimo. Tá certo? Ótimo. Então, vamos trabalhar assim, de forma bem pedagógica. Aí eu fiz algumas perguntas e logo na sequência começamos a responder essas perguntas, explicando já o que seria o fichamento. Antes de tudo, não esqueçam que um fichamento é uma técnica, e tudo que é técnico nos leva a pensar em uma ação repetitiva. Isso significa que esta técnica serve para todas as áreas do conhecimento. No nosso caso aqui, o nosso foco é o direito, mas ela vai, repetindo, ser útil para toda e qualquer área. Então, se é uma ação repetitiva, nós temos que aprender como fazer, para que não façamos errado, e aí essa ação será sempre de maneira um tanto injusta ou inadequada. Qual é o objetivo do fichamento? É sempre um mapeamento, ou se você preferir, pode usar a metáfora de um raio-x, ver aquilo que não está aparente. Quando você pega, portanto, uma obra, ou até mesmo um documento jurídico, ali contém ideias e contém argumentos. Como ter acesso a isso? Aí entra o como se faz. Para fazer um fichamento, nós, então, temos que extrair do texto original aquilo que nós buscamos. Geralmente, nós buscamos o quê? Os principais pontos de análise do autor. Uma obra, então, digamos, você está com esse livrinho aqui na sua frente, vocês estão lendo, quem são os meus alunos aí da Antropologia do Direito, então esse livrinho cultura um conceito antropológico. Nunca julgue um livro pelo tamanho, ok? Tem livros pequenininhos e profundos e tem livros gigantescos e, no entanto, menos profundos. Mas não é o caso de julgar a obra agora. O que nós precisamos é pegar, estilizar a obra, seja ela qual for, e ter ter a capacidade de aprender como manusear essa obra. Porque vocês vejam, por menor que seja a obra, considerando que você lerá vários livros ao mesmo tempo, são várias disciplinas que vocês estão aí se dedicando, chega um momento que a memória começa a confundir uma obra com a outra. Ninguém tem, pelo que se saiba, essa capacidade de reter tantas informações ao mesmo tempo. Logo, o fichamento vai nos levar a criar essa possibilidade, porque se tornará um material de consulta. Quais são os tipos de fichamentos possíveis? Vocês podem, por exemplo, pegar uma obra, seja ela qual for, e fazer fichamento de tópicos da obra.
Ou você pode fazer um fichamento no modelo redacional. Vocês já entenderam que se eu falo em tópicos, eu vou pegar ideias principais e retiro, né, escrevo com as minhas próprias palavras do que trata o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo. Ou eu posso já fazer uma mini redação, né, a partir da leitura de cada capítulo. O que é muito, muito importante. O fichamento não é uma resenha. Ou seja, você, quando se propõe a fichar algo, você precisa ser compromissado com a ideia contida no texto original. Então, não cabe no fichamento críticas, contestações, mas cabe o quê? Você retirar, respeitando a ideia do autor ou daquela fonte primária que você está ali se dedicando. É possível fazer um fechamento de toda a obra, mas também é possível fazer um fechamento apenas de algumas partes da obra, né? Por exemplo, capítulos. Professor, e se eu quiser fazer da metade do capítulo? Nada lhe impede. Agora, se a sua ideia é conhecer, no mínimo, o conteúdo do capítulo, logo, nós podemos constatar que você não cumpriu aquela tarefa, então você terá ali um conhecimento parcial. Em algum momento, se você precisar de ter acesso ao conteúdo daquele capítulo, você terá que voltar e completar o seu fichamento. Tá certo? Nesta mesma dinâmica, eu já vejo lá o que vocês estão escrevendo, tá? Só um segundinho. Só terminar essa primeira parte aqui. Então, um bom fichamento, ele precisa ter o foco. Né? O que é que nós buscamos diante dessa atividade de fichar? O que é que você quer com aquela lei, com aquela obra ou aquele capítulo? Então, você pode, por exemplo, mapear. Eu quero entender um conceito X. Por exemplo, o conceito de etnocentrismo. Eu quero entender o conceito de liberdade. Então, toda a sua leitura, né, quando você for colocar no papel ou no seu computador, não importa o meio que você utilize, então você fará essa leitura concentrada em buscar os conceitos contidos naquela obra ou naquele documento. Mas digamos que você quer algo mais. Eu não quero só um conceito. Eu busco compreender daquele autor os seus argumentos. Então, aí já é um fechamento um pouco mais robusto, né? Neste caso, você terá que ler a obra inteira, né? Dificilmente você consegue mapear um argumento contido em um capítulo apenas, né? Como nós estamos na perspectiva de um processo iniciante da vida acadêmica, é muito recomendável que você faça o fichamento da obra inteira, ok? Mas, se você não quer o fichamento da obra inteira, você pode fazer por partes. Se você busca argumentos, então aí, o que é que se faz? Tem que ler a obra inteira, de fato. Não consigo tirar ali um argumento. A não ser que você tenha muita intimidade com aquele autor, que você saiba bastante previamente o que está naquela parte da obra, então você vai dizer, este argumento aparece no capítulo 7 do livro X. Ok, mas sempre lembre, não exagerem na mão. Se é o primeiro contato com uma obra, então você deve fazer o quê? Procure entender o pensamento do autor. Aí é imprescindível, se nós falamos em pensamentos do autor, que você, de fato, leia a obra inteira. No nível mais top, digamos assim,
você tem que ler mais de uma obra daquele autor para compreender o que ele fala. O que é que se observa muitas vezes? Naquela vontade de acabar logo o trabalho, não é? Na vontade de ver pronto, você lê somente um capítulo e começa a falar de maneira generalizada sobre o autor, mas apenas com a leitura daquele pequeno capítulo. E me permitam registro, isso acontece muito com Michel Foucault. Né? Existe quase que um mantra em torno de Michel Foucault no direito penal, e você só lê um capítulo de Vigiar e Punir e começa ali a replicar Michel Foucault. Fazendo o fichamento, você terá muito mais segurança para falar em Michel Foucault. Vamos ver aqui. Conseguimos, Júlia, conseguimos. Pois é, Júlia. Seria um resumo esquematizado? Então, Luciana, aí depende muito do que está na sua cabeça como resumo esquematizado. Se você pensar num esquema de setas, num esquema de símbolos, né? Também é possível fazer um fichamento assim. Né? Mas aí eu recomendo o seguinte: faz primeiro por tópicos, escreve uma mini redação, e aí, na sequência, você faria a ideia do esquematizado. Né? Mas, de maneira geral, as ideias se aproximam sim, sabe, Luciano? O esquema seria ali traçar uma rota pontual sobre o material lido. Qual é o risco do esquema puro e seco? Apenas palavrinhas, apenas uma ou outra frase ali, ou algum código. É que se você precisar utilizar isso em um nível mais apurado, ou seja, se você tiver que fazer a referência da página, a referência da passagem, talvez você terá que remapear tudo. Aí depende muito como você está procedendo ao seu esquema. Tá certo? Até aqui tudo bem? Posso continuar? Ou tem mais uma outra pergunta? É live aula, viu, gente? Então, vocês aí vão conduzindo aí as questões. Podemos seguir, então? Ok, Marcos, obrigado. Ora, mas, professor, o que é mesmo preciso para começar o tal do fichamento? Aí eu registrei aqui 3 exigências, tá bom? Você pode colocar alguma outra, você pode suprir uma dessas, mas eu diria assim, a paciência. Essa é a primeira. Não se faz fichamento com leitura dinâmica, não se faz fichamento às pressas, porque o que você consegue extrair de uma leitura dinâmica corre-se o risco de ter pulado muitas coisas. E aí o seu fichamento, que tinha como propósito conhecer, fazer o raio-x, né, identificar conceitos e ideias, pode ficar ali comprometido. Então, tenham paciência. Se acabou a paciência, respira, anda um pouquinho e volta depois com a paciência. Né? Essa paciência é o pré-requisito para uma leitura atenta. E o que é leitura atenta? Isso aqui é importantíssimo. A leitura atenta é admitir que nós não sabemos de tudo. A leitura atenta é você não ignorar, não desprezar um termo que apareceu no texto e que você nunca ouviu, por exemplo. Então, digamos, o termo autóctone, deixa só, autóctone, né? É um termo que vai aparecer em qualquer leitura de antropologia do direito, que aparecerá em discussões existenciais, em discussões de origem. Então, se você não entende o que é a palavra autóctone,
Não tem nenhum pecado nisso, né, gente? Então, você tem que parar e você tem que ir aonde? Ao dicionário. Né? Se o termo está inserido num autor técnico, por exemplo, ou em uma leitura mais específica, como uma leitura do direito constitucional, uma leitura do direito penal, se possível, eu recomendo não só consultar o dicionário de língua portuguesa, mas também o dicionário da área que vocês estão estudando. Logo, dicionário jurídico, dicionário de penal, dicionário de constitucional. Onde você coloca isso? Aí depende da sua memória. Se você tiver a capacidade de aprender logo o significado, ótimo. Assimilou, vamos que vamos. Mas se você percebe que é um conceito que tem vários desdobramentos, cabe, e aí vale muito a ideia da Luciana, você puxar um subesquema. Então, você puxa uma seta, você faz um balãozinho, você coloca uma nota de rodapé, explicando o sentido daquele conceito, né? Tanto na língua portuguesa quanto na literatura aí mais especializada, ok? Quando você faz o fichamento com a perspectiva de utilizar aquele material de novo, então aí é necessário que você registre. Isso aqui é condição sine qua non, eu diria. É extremamente importante que você retire do texto original aquela passagem que lhe deu a informação que você buscava. Né? Essa informação depende do seu foco, já voltamos ali. Quando você registra ou um conceito, ou um argumento, ou uma ideia, ou uma frase que você considera que será útil em algum momento, aí você precisa colocar o sobrenome do autor que você está ali trabalhando, o ano e a página. Ou o documento que for. Então, você está com a Constituição, então você vai colocar lá Brasil, né? O ano da Constituição, que é 88, tá certo? E não haverá página, não é verdade? Mas você vai colocar o quê? O artigo, você vai colocar o inciso do documento que você está ali pesquisando. Mas ao se tratar de pessoas, portanto, de autores, você sempre coloca o sobrenome, o ano e a página. Mas eu não anunciei lá em cima que o fichamento é do autor tal, do livro X? Sim, anunciou. Mas vai treinando e sempre coloca o sobrenome, o ano e a página. Tá certo? Até aqui, tranquilo? Tranquilo, Marcos? Ótimo. Joia. Bom, nessa vida, geralmente nós não fazemos nada à toa, não é isso? A urgência aí, os compromissos. Então, geralmente, quando nós nos propomos a fazer algo, sempre buscamos aí uma espécie de resultado, uma finalidade. No caso de vocês, que estão aí iniciando essa jornada no direito, ou aqueles que estão concluindo através aí dos seus trabalhos de conclusão de curso, né? O que é que se, um dos resultados possíveis que nós podemos imaginar é o seguinte: ora, eu, enquanto acadêmico de qualquer curso, o que é que se propõe? Eu preciso criar um conhecimento teórico conceitual. Através dos fichamentos, vocês terão um progressivo domínio teórico conceitual. Então, quando você encontra, né, alguém que consegue falar ali 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 3 horas sobre um assunto, é porque aquela pessoa já conseguiu assimilar algumas técnicas, dentre elas a técnica do fichamento. Né? Logo, se vocês estão aí nesta construção, né, desse saber jurídico tão vasto como é o mundo do direito, eu diria assim: explorem esse recurso.
façam disso um hábito para todas as disciplinas. Eu sei que não dá para fechar tudo. São muitos livros, são muitas recomendações, mas você começa com algum. Começa com a coleção Primeiros Passos, leitura simples, uma linguagem muito bem elaborada, não envolve expressões técnicas todo momento, não é verdade? Então, vocês comecem com uma obra que você julga mais importante, ou pede ali a ajuda do professor, professor, eu pretendo fazer aqui o fechamento de penal, dessa literatura, qual o senhor recomenda? Né? Então, o meio não importa de como você chegar lá. O que importa é dê o primeiro passo, ou resolvendo por conta própria, ou pedindo ajuda ao seu professor daquela disciplina. Quando você finaliza um fichamento, seja em parte, seja da obra inteira, seja dos conceitos, dos argumentos ou do pensamento de todo o autor, o que é que você tem depois? Você tem um vasto material para uma rápida consulta. Né? Vocês viverão, se já não vivem, aquele momento. Eu já li isso, mas onde foi exatamente? Eu tenho certeza que eu já li isso. Eu tenho certeza que eu já vi esse conceito, essa ideia. Mas onde exatamente? Então, vocês imaginem a Constituição. Quem consegue decorar a Constituição de ponta a ponta? Se vocês observarem, nos tribunais, tem ali toda a legislação disponível. Claro que, com o passar do tempo, quanto mais você utiliza aquele documento, você vai ali memorizando os artigos do seu interesse. Mas não é, digamos assim, o que se espera. Você pode ocupar somente com outras questões. Logo, o resultado de um bom fichamento é que você saberá onde consultar de maneira rápida. Então, você foi convidado para discutir a importância da cultura como um elemento necessário para a demarcação das terras indígenas. Eu peguei um caso desse, então eu tenho que fazer um parecer. Só um momentinho, eu lembro. Laraia tem um livro, Cultura. Ali tem uma passagem que me interessa muito. Eu não sei exatamente onde foi, mas espera aí, vou pegar o meu fichamento. E ao pegar o fichamento, você já criou os seus tópicos no fichamento, o nome, se é o capítulo, se é o conceito, se é a ideia, aí você vai diretamente ali e tem acesso ao livro, à página que se refere àquilo. Olha quanto tempo você conseguiu economizar. Porque é impossível, é inumano, toda vez que você precise fazer referência a um autor, parar e ler toda a obra. Não é verdade? Então, neste sentido, este material que você conseguiu preparar se torna uma prévia de uma redação, seja ela qual for. Pode ser, por exemplo, a redação de um artigo científico, pode ser a redação de sua monografia, pode ser a redação de um ensaio, pode ser a redação da sua futura primeira peça na vida profissional. O importante é que você terá ali em suas mãos todo o mapeamento do texto originário. Então, por isso que nós não podemos, se a proposta é fazer um fechamento, julgar o autor. Quando é que você julgará o autor? Depois que você leu tudo, depois que você fez todo o fechamento, aí sim, você pode se propor a fazer outra técnica, que é a técnica da resenha. E mesmo assim, há duas grandes possibilidades na resenha. Você pode fazer a resenha de apresentação, onde você não vai se posicionar a favor ou contra aquela obra, aquela lei,
Ou você pode fazer uma resenha crítica. Aí sim, você vai apontar possíveis interrogações de acordo com a leitura que você fez. Até aqui, deu para entender? Conseguiram visualizar o que é o fichamento? Alguma pergunta sobre isso? Certo. Ok. Joia. Então, imaginemos agora que você está interessada, né, em conhecer os princípios do direito público. Só um minutinho. Aqui, vamos lá. Então, o seu interesse é conhecer, né, conhecer os fundamentos dos princípios do direito político em Jean-Jacques Rousseau. Você vai pegar o livro, por óbvio, aí vocês vão, logo no início, seja no papel, no computador, no tablet, você anuncia do que é o fichamento. Então, fichamento de Rousseau, Jean-Jacques, o contrato social, princípios do direito político. Você coloca todas essas informações. Quem é o autor, o nome da obra, a cidade, a editora, o ano do livro que você está em suas mãos e ali a informação de ouro para o fichamento. O que eu estou fichando? No caso aqui, o colega de vocês, Tiago Soares, que se formou no último dezembro, ele fez o fichamento do livro 1, capítulo 4, ao livro 3, capítulo 5. Então, capítulo 5, precisamos ser honestos com o título. Tem que ser ali, colocar exatamente como aparece no original. Né? Então, no capítulo 5 daquela obra, o título é De como sempre é preciso remontar a uma primeira convenção. Ó, onde isso se encontra, páginas 19 e 20 do livro O Contrato Social, edição de 99 da Martins Fontes. E aí vai mesclando a sua redação com a redação do autor. Esse tipo de fichamento é aquele fichamento redacional. Então ele vai, o autor abre o seu pensamento com a metáfora do Carvalho, aí continua explicando, continua explicando, continua explicando. Então aqui está a síntese do capítulo 5. E, no final desse primeiro parágrafo, ele extraiu algo que ele considerou assim importante, e fez a transcrição. Por fim, a última abordagem elencada pelo autor é materializada, essa vírgulazinha, é materializada na seguinte pergunta, ó, aspas, para indicar que o texto não é seu, é do original. Ele lança aqui a passagem crucial do capítulo, informou o ano, informou a página. Segundo o autor, o ponto de partida para essa legitimidade é que a lei da pluralidade advém da presunção, pelo menos uma vez, à unanimidade. Finalizou, então, a leitura do capítulo 5, fez a síntese, destacou no original a parte principal, informou o ano, informou a página. E essa mesma técnica repetiremos por todo o material analisado. Capítulo 6 do Pacto Social. Capítulo 23, página 20 a 23. Ele vai analisando, 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 analisando. Capítulo 7, passagem principal.
copiou, entre aspas, ano e página. E aí, continua até o finalzinho da tarefa proposta. O fechamento está pronto. Observe que são tópicos, não são tópicos? São tópicos, né? É uma redação, porém com tópicos. Isso. Fizemos o fechamento do pensamento do autor. Exato, Fernando. Então, aqui é o conteúdo, né? É o conteúdo de quê? É o conteúdo de uma obra que revolucionou o direito, o contrato social, princípio do direito político. As partes, livro 1, capítulo 5, até o livro 2, capítulo 5 também. Eu só trouxe essa parte para compartilhar com vocês, mas o Tiago, ele fez o fechamento do livro inteiro. Do livro inteiro. Agora, imagine que o Tiago é cada um de vocês agora, e você precisa apresentar um texto. Você está propondo escrever a sua monografia ou um artigo científico, você está se propondo ali apresentar um trabalho, um ensaio. Olha o passe de mágica. Vamos acabar com isso aqui. Aí vem. Vamos acabar com isso aqui. Aí vem. Vem. Vamos acabar com isso aqui. Olha só, acompanha o raciocínio aí. Vamos acabar com isso aqui. Vamos tirar isso daqui. Ó. Aqui. Isso vai embora. Eu junto. Ó. Aqui. Eu vou juntar. Continuo um pouco mais. Página 36 já. Continuo. Vamos excluir isso. Olha só. Olha o momento que não é mágica, é técnica. Ó. Vamos excluir isso. Pronto. O que eu tenho no final? Eu tenho aqui 7 páginas escritas sobre o contrato social. Pronto. Eu tenho um artigo de apresentação sobre o livro O Contrato Social. Ou eu tenho uma resenha sobre o livro O Contrato Social, feito um pouquinho a cada dia, observando uma técnica racional, metodológica, de como identificar as ideias de uma fonte originária. Conseguiram captar? Conseguiram visualizar o produto final? Ótimo. Aí se eu peço assim, atenção, para a nossa disciplina, nós encerraremos você escrevendo um texto. Vocês aí farão uma resenha do livro X. Ah, professor, como é que faz isso? Aí começa a ler, reler, que dúvida cruel. Calma. Faz com a técnica. A técnica é leia, extraia as passagens. É porque vocês não estão lendo isso aqui, porque não dá. Mas quando eu fui tirando os subtópicos, em absolutamente nada está comprometido a compreensão sobre o texto. Por quê? Em cada partezinha daquela, em cada subtópico, aqui o Tiago, o autor, ele retoma. O autor, portanto, continua em sua obra X, o autor prossegue neste sentido, neste capítulo. Então, o texto ele tem uma unidade. Né?
ele tem uma cadência na linha temporal da obra original, onde o Rousseau apresenta ali a sua ideia sobre o contrato social, né? E foi feito de maneira parcial, de maneira lenta, no tempo de cada um, né? Claro, vai contar aí com a ajuda do professor para fazer algum ajuste, alguma revisão, mas o produto está aqui, ó. Então, não se faz um texto assim, de pronto, né? Isso aí exige muitos anos de experiência. Mas a técnica principal para você produzir um texto é isso. Agora, vocês imaginem o resultado desse material aqui, final da obra completa. Esse colega de vocês, inclusive, ele fez a monografia dele versando sobre um tema em diálogo com o Rousseau. Ele fez, no total, mais de 120 páginas, usando essa técnica, um pouquinho a cada dia, né? Ele fez o PIBIC, que eu incentivo a vocês todos a participarem. Logo, logo, a professora Ani dará aí os informes, né, das datas, etc. O PIBIC é um programa de iniciação científica que o IESB tem. E aí o Tiago, ele concorreu ao PIBIC, obteve a bolsa e ficou 1 ano estudando, né, com esta bolsa. E uma das tarefas do PIBIC é exatamente fazer fichamento, para, no final, vocês apresentarem um artigo científico. Professor, eu não pretendo PIBIC, eu estou com a vida corrida, etc. e tal. Tudo bem. E eu vou dizer assim, quanto menos tempo você tiver em sua vida, mais necessário é você fazer fichamento. Porque através dos fichamentos, você disporá em suas mãos, a qualquer momento, informações sobre a legislação, sobre aqueles autores do seu interesse. Então, essa foi a nossa ideia, compartilhar com vocês essas técnicas, e agora eu estou à disposição nesses próximos minutinhos finais aqui, para poder interagir com vocês, tirar perguntas, reforçar uma ideia ou outra. A Júlia aqui já nos traz algo. Porque, de qualquer forma, já teremos que ler. Exato, Júlia. Aí está a diferença. Nós perdemos muito tempo, essa é a verdade. Porque quando nós lemos sobre uma espécie de pressão. Porque tem uma prova, porque tem um concurso, e acaba que é uma leitura muito tensa, e você não registrou aquela leitura. O que não se registra, o vento leva. Né? É uma frase antiga. Então, quando você registra, você disporá desse material para consulta a qualquer momento. Um motivo para você se animar a fazer fechamento é assim. Quando você ler com pressa para dar conta de uma prova, é muito mais um dever psicológico do que um aprendizado. Você não está aprendendo quase nada ali. Aí vira uma noite, pega um fim de semana para tentar dar conta de um livro. Não é assim. Isso aí é um suicídio intelectual. Acaba que fica chateado, briga com todo mundo, discute com todo mundo, fica nervoso, nervosa, e a prova acontece ali e você não conseguiu captar. Logo, qual é uma saída possível? Aprende desde já a fazer fechamento, um pouquinho a cada dia. Né? Ao fazer o fechamento, aí sim, momento de avaliações, etc., pega todos os seus fechamentos, revisa, relê, e aí vale a dica que alguém deu aqui do esquema, faz seta. Isso vai também do estilo de cada um, tá bom, gente? Cada um precisa conhecer o seu estilo. Tá? A mensagem principal de um fichamento é aprender através de um ato repetido,
como extrair a ideia da fonte original, seja um autor, seja uma legislação. Ok? Tenta imaginar essa técnica em todas as disciplinas. Tente imaginar, por exemplo, essa técnica, né, ao longo de 5 anos. Né? O que é que você, então, terá? Você terá um domínio conceitual sobre aquilo que você propôs a estudar. E isso não foi um ato de milagre, mas foi um ato de exercício, um ato de disciplina, que nós vamos ali pegando dia após dia. Fernando, a literatura fala em fichamento de citação, fichamento textual e fichamento biográfico. A diferença básica seria o objetivo final? Exato, exato, exato. Por exemplo, quando você faz um fichamento sabendo que você quer escrever um artigo científico, o que é que acontecerá aqui? Você já fará a citação, você já fará o seu texto, e você também já está ali fazendo o roteiro bibliográfico. Né? O que seria o fichamento de citação? É quando você pega uma obra e só replica citações. Né? Então, você vai recortando ali citação, capítulo 1, principais citações que você considera. É uma espécie de banco de citações. Né? Isso é bom? Claro que é. Depende do seu objetivo final. Né? Fichamento biográfico, você começa a pesquisar autores que tratam daquela temática do seu interesse. Então, você tem ali, de novo, um banco de informações. No caso do fichamento bibliográfico, ele é muito bom, claro, para quem já está aí se identificando em uma área específica do direito para trabalhar, mas não esqueçam que existem várias plataformas na internet, na própria biblioteca do IESB, no site, onde você já encontra isso ali pronto, digamos assim. É só você reunir para o seu computador. Né? Muito boa a sua colocação, Fernando. O que mais? Palavras de vocês. Eu fico tão feliz quando o aluno ele consegue ali, a trancos e barrancos, sabe? Ah, que coisa difícil. Aí, quando ele faz a primeira página do fichamento, ele perde o medo. E acaba que cria gosto. Ora, foi assim que aconteceu com o Tiago, foi assim que aconteceu com todos os outros alunos, que um dia parou para fazer fechamento. Entendeu? E não fiquem, nesse momento inicial, não se cobre muito, sabe? Em que sentido? Você quis fazer um fechamento de redação. Aí acabou que ficou muito mais citação do que redação, não tem problema, o trabalho não foi perdido. Você já tem várias citações. Ah, eu queria fazer tópicos, mas eu acabei que me empolguei, comecei a fazer os meus comentários, também não tem problema, não tem nada de errado nisso. E é importante que vocês vão conhecendo o jeito de pesquisar de vocês. Porque o fichamento é um documento muito pessoal, é uma espécie de caderno. Você, quem entende aquele caderno, quem escreveu aquilo, né? Ou então o seu esquema, por exemplo, por mais que esteja ali bonitinho, todo colorido, pintado, com objetos, com formas, mas é um mapa que o autor sabe por onde caminhar. Já um outro colega, ele pega aquele mapa muito bonito, muito lindo, mas o acesso à trajetória onde quer chegar talvez não seja tão claro como a do autor. Tá certo? A palavra é de vocês. Perguntas,
Dúvidas? Aí, Fernando, você foi no X da questão. O negócio é fazer. E para fazer, Fernando, precisa. Qual é o verbo? Começa com L, termina com R no infinitivo. Oi, Marcos. Por não, levanta a mão. Exato, Carolina. O negócio é ler. Sem leitura, não tem fichamento. Aí é mensagem do além, não é fichamento, é outra coisa. Então, por isso que é muito importante você começar a ler, pouco que seja, uma página por dia, 10 minutos por dia. Oi, Marcos, diga lá, querido. Marcos, tu não se formou ainda não, criatura? Agora que eu tô no quinto, professor, você já tá assim querendo me expulsar? Gente, meu Deus do céu, menina, eu te conheço há 20 anos no IESP. É seu pai que se formou, não foi? Foi meu pai. É isso que dá, parecer muito com o pai, a gente não sabe quem é o pai, não sabe quem é o filho. Diga lá, querido, qual é a sua A minha colocação? pergunta foge um pouco o tema fichamentos que a gente tava falando, mas é uma dúvida que eu tava na cabeça. Posso... Professor, eu queria entender melhor como é um relatório, por exemplo, se eu tivesse que fazer um relatório dessa live. Ah, sim, certo. O relatório é sobre algo que aconteceu. Hum? Nunca existe relatório de futuro. Hum? Então, relatório é uma radiografia, é uma síntese daquilo que aconteceu. Aí você tem de colocar as informações do evento. Então, live sobre técnicas de fichamento, professor Miguel Ivan, dia tal, hora tal. No início, o expositor apresentou isso, isso e isso. Na sequência, foi ali aberto a perguntas e respostas. No meio do caminho, o Marcos perguntou como faz um relatório. E termina encerrando, né, dizendo que nada mais a constar, o evento foi encerrado. Pronto. Né? Nós não temos nenhuma atividade aqui prevista, então, por exemplo, se tivéssemos aqui uma oficina e vocês tivessem que fazer algum material para entregar, também deveria constar. Então, o relatório é exatamente narrar, sem nenhum tipo de juízo de valor, se foi bom, se foi ruim, se gostou, se não gostou, se foi claro, se não foi claro. Ali você repassar o que você viu. E, óbvio, quando fala assim o que você viu, é começo, meio e fim. Né? A proposta do relatório é dar conta do que aconteceu no evento. Né? Sem se aprofundar nos temas abordados, claro, relatório você não produz nada, você apenas replica o que aconteceu. Né? Relatório vem de relatar. Então, o que é que nós estamos relatando? Algo que eu fui testemunho. Né? Mas não pode ali começar a explicar, não é isso o que se propõe no relatório. Isso, um apanhado dos fatos narrados, exatamente, exatamente. Fernando, nesse final de semana vou fazer um fechamento de um artigo. Perfeito, Fernando, perfeito, exato, exato. Inclusive, o que Fernando fala aí é muito bom. Às vezes, como ponto de partida, se você quer olhar o seu produto ali acabado, pega um material pequeno. Pega, por exemplo, um capítulo da Constituição, pega um artigo científico, ok? E aí você faz o fichamento. E com o passar do tempo, você vai ali desenvolvendo. Gente, técnica. Desde quando o mundo é mundo, só tem um jeito de aprender. É fazendo.
você só aprende a técnica do fichamento quando você começa a fazer o fichamento. E para fazer isso, você tem que ler o documento que você se propõe. Né? Vamos lá. Qual ponto não ficou claro? O que vocês querem que eu repita? Alguma outra pergunta? Vamos aproveitar esse momento aqui que ele é ímpar. Marcos, tudo muito claro. Ô, Marcos, que nada. Só sei que nada sei, Marcos. Mas tá bom, fique à vontade, viu? Não precisa ficar temerário, com vergonha, nada disso. Quem não pergunta vai para casa com dúvida. Quem pergunta, por exemplo, o Marcos perguntou do relatório. Poxa, olha aí como você ajudou a tantos colegas, né? Que nunca fizeram o relatório. Então, última chamada, perguntas. Estou sentindo que Júlia quer desabafar, mas ela está assim, ali se segurando. Desabafe, Júlia. Hoje é sexta-feira, se jogue. Não? Então, certo. Bom, então vamos partir para o encerramento, tá certo? Agradecendo mais uma vez a possibilidade de estar aqui com todos vocês. É sempre uma alegria renovada. Alguns eu conheço de nome, outros eu conheço de voz, outros estão no campo da imaginação. Mais importante é se proporem a ouvir, e tenham certeza que fichamento é uma estratégia acadêmica necessária para uma boa trajetória universitária. Quem nunca faz um fichamento, com certeza apresenta ali uma extrema capacidade de retenção de informações, ou volta e meia tem que voltar para o ponto de partida. Evitem isso, economizem o tempo de vocês, preparem os seus fichamentos em todas as disciplinas do curso de Direito. Ok? Muito obrigado a todos pela presença, se cuidem. Obrigado, Adriele, obrigado. Obrigado, Maria Alice. Sofia, muito obrigado. Se cuidem, tá certo? Nada de ir pro pontão, nada de ficar na rua. Se possível, permaneçam em casa, e sejam solidários com quem está perto de vocês. Fiquem em paz e força e coragem. Tempos melhores virão. Um bom estudo para todos.